Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta. Nosso assunto agora é café. Voltou a chover nessas últimas semanas no Parque Cafeira. A gente sabe que a lavoura estava bastante estressada, a condição hídrica preocupando bastante para o ano que vem. As chuvas chegaram, mas a gente precisa entender agora o que isso significa para 2022. Todo mundo vem falando bastante aqui no Notícias Agrícolas que o potencial é de perda para a produção do ano que vem. Ele existe por conta da seca prolongada e também por conta das geadas registradas no último mês de julho. E para a gente entender melhor o que isso significa, retorno da chuva, qual é o cenário que o produtor está vendo agora, como é que deve ficar a condição climática daqui para frente e tentar entender melhor como é que a gente chega na safra de 2022, a gente convidou aqui hoje, então, o Williams Ferreira. O Williams, ele é climatologista, e também o Marcelo Ribeiro, que é pesquisador focado aí em café, e ambos falam pela EPAMIG. Sejam muito bem-vindos ao Notícias Agrícolas. Boa tarde. Boa tarde a todos. Williams, eu queria conversar nosso bate-papo hoje com você para entender como é que foi o retorno dessa chuva, né? Lá no começo do mês a gente recebeu bastante imagem de queda de granizo, chuva chegando com intensidade, mas nesses últimos dias também foram registrados bons volumes, né? Levando aí certo alívio. Qual que é o cenário que o produtor tem hoje no Parque Cafeiro, Williams? Aqui em Minas Gerais, principalmente, nós temos um cenário positivo de chuva. Em novembro, a chuva deve diminuir um pouquinho na nossa região, no sentido em que deve diminuir em termos de chuva acima da média. Na verdade, a tendência natural é da chuva aumentar, né? Nós entramos na estação da chuva, a tendência é aumentar mais em novembro, em dezembro aumentar mais ainda. Só que quando nós avaliamos o que vai chover, qual desses meses que vai chover acima da média, o mês com maior volume de chuvas acima da média é agora, outubro. Ou seja, em novembro, esse volume acima da média ele diminui um pouco. E em dezembro a gente vai ter chuva dentro da normalidade. Porém, considerando esse aumento de chuva natural, que faz parte da sazonalidade, como eu falei, desse aumento natural no mês de novembro e no mês de dezembro, que deve se seguir, nós temos uma boa expectativa de chuva para esses próximos meses. Só pensando que agora, por exemplo, até a primeira semana de novembro, até o dia 4, dia 5, a gente vai ter, principalmente na região aqui das Matas de Minas, um acumulado aí de chuva entre 90% a 95% nas próximas semanas. E, Williams, como é que foi a retomada dessa chuva, né? No ano passado a gente observou um atraso bastante significativo, trouxe uma série de problemas aí para a safra 21, os impactos a gente deve sentir também no ano que vem. Nesse momento, né, a chuva voltou na data que era ideal, ficou dentro do que era esperado pela climatologia. Qual que é o cenário atual? A gente normalmente espera que a chuva ela tenha o início um pouquinho mais cedo, que no início de setembro já começa a dar aquelas chuvas esparsas, aquelas chuvas isoladas, o que de fato não aconteceu esse ano. Então a gente pode dizer realmente que também houve um atraso no início da estação chuvosa desse ano. Porém, quando teve esse início, o volume de chuvas está sendo bem satisfatório. Então, o que está ocorrendo agora para a cafeicultura está sendo muito positivo. E a gente consegue entender por que nós tivemos esse atraso esse ano de novo, Williams? Nós temos, de fato, bem colocado, nós temos o clima, né, a circulação climática, o que rege a estação da chuva aqui na nossa região, principalmente. A gente é muito influenciado pelas frentes frias, que adentram aí o continente sul-americano, pela parte sul, pela Argentina, e a gente tem também a influência do que ocorre lá no Oceano Pacífico e no Oceano Atlântico, em termos de temperatura desses oceanos, onde nós fazemos referência ao fenômeno Enos, ou seja, a ocorrência do fenômeno El Niño ou do fenômeno La Niña. Esse ano, o que está ocorrendo? Nós tivemos um resfriamento lá no início do ano, depois nós tivemos uma normalização na temperatura, só que voltou a esfriar de novo o Pacífico, a parte central do Pacífico, a parte equatorial do Pacífico, voltou a esfriar. Então, nós temos, de novo, uma tendência de um
um clima muito parecido com o que ocorreu no ano passado. Por isso, nós estamos tendo de novo esse grande volume de chuva agora, mas há uma probabilidade de que nos próximos meses, a partir de fevereiro, se esse fenômeno La Niña ele se confirmar, ele provavelmente vai interferir de forma que aqui no Brasil a gente volte de novo a ter um período seco muito intenso. E Willis, a partir de quando que o Laninha pode impactar aí o regime chuvoso? Só explicando um pouquinho o que ocorre com o fenômeno Laninha, para a gente entender um pouquinho, é o seguinte: a temperatura do Pacífico ela começa a resfriar quando se considera o fenômeno Laninha. Só que para ele ser configurado um fenômeno Laninha, ele tem que ter uma sequência de no mínimo 3 meses com um índice abaixo de um determinado valor. Então, por isso que ele já está resfriando, mas ainda não se fala que o Laninha está ocorrendo. No segundo mês, ele continua se resfriando, mas ainda não se fala que o fenômeno Laninha está ocorrendo. Mas, na verdade, esse efeito desse resfriamento ele já está atuando. Quando ocorre no terceiro ano seguinte, atingindo um índice tal, um índice X, vamos dizer assim, com a temperatura abaixo desse valor, aí se fala, olha, o fenômeno Laninha está ocorrendo, mas na verdade ele já iniciou 3 meses atrás. Então, o que está ocorrendo agora é que nós estamos esperando a confirmação nesse mês agora, em atingindo esse índice, vai se falar, o fenômeno Laninha está instalado. É um fenômeno Laninha de intensidade moderada, porém, em se confirmando ele, os efeitos dele vão se prolongar. Provavelmente a gente pode ter a permanência do fenômeno Laninha até o início da nossa próxima estação do verão. Então, se isso ocorrer, essa safra do café toda, vamos dizer assim, o fenômeno Laninha vai estar atuando. Em ele realmente se confirmando, em ele atuando, a gente pode esperar que a partir de fevereiro, um período de seca muito mais intenso do que normalmente aconteceria se ele não estivesse ocorrendo. Então a gente tem aí, precisa aguardar, é claro, essa confirmação de um novo Laninha, Willis, mas a gente tem um sinal de alerta, então, para o começo do ano que vem, é isso? Exatamente, um sinal de alerta. Agora, as chuvas estão boas, elas devem continuar muito boas até janeiro, embora janeiro a gente já espera que já chova dentro da média, aquilo que eu falei no início, não vai chover acima da média, a maior expectativa é agora em outubro. Em novembro, esse valor acima da média ele já reduz, e em janeiro, a chuva já é esperada dentro da média. Só que, em se confirmando Laninha, a probabilidade de chuvas muito abaixo da média a partir de fevereiro, ela aumenta muito. E, William, só para deixar bem claro para quem está nos assistindo, quando que a gente deve ter essa confirmação do Laninha? Então, quanto tempo mais a gente tem que observar como é que essas condições vão se comportar? Acredito que até o final de novembro. Até o final de novembro, esse fenômeno já está confirmado se ele está presente ou não. Perfeito. Marcelo, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Marcelo, quando a gente fala em condição climática, eu queria que a gente voltasse um pouquinho, fizesse uma linha do tempo para a gente entender qual é a situação agora, né? Nós tivemos a seca prolongada, temperatura muito elevada no ano passado, teve as geadas, voltou a chover, mas você me contava antes da gente entrar ao vivo que essa chuva ela não recupera o potencial dessa planta, né? Como que a gente traduz isso para o produtor? Qual que é o cenário atual do Parque Cafeeiro, Marcelo? Hoje o Parque Cafeeiro encontra-se bem depauperado, sabe? Com plantas muito desfolhadas, né? Nós tivemos esse ciclo anterior do café com secas, né? Bem fortes, temperaturas bem altas, tivemos geadas, né? no mês de julho, tivemos também problemas com ferrugem, com ácaro, com bicho mineiro. Então, assim, nós tivemos bastante atividade no café que depauperaram muito essas plantas. Então, assim, temos muitas plantas depauperadas em toda a região cafeeira. E plantas desfolhadas, né? Então, assim, agora os produtores estão satisfeitos, né? Inclusive com o preço do café, com essa chuva boa que está acontecendo nesse momento, só que isso não recupera o que já aconteceu anteriormente. Nós tivemos um baixo crescimento
dos ramos produtivos do café. Normalmente, em média, né, na maioria das regiões, a gente tem uma média aí de 12 nós, né, no ramo plagiotrópico ali de crescimento. Esse ciclo anterior, nós tivemos aí na faixa de 8, 9 nós de crescimento. Isso vai afetar, com certeza, essa próxima safra, porque não tem aonde produzir o fruto, porque teve um menor crescimento da planta. E, além disso, né, todo esse estresse que a planta sofreu de seca, de geada, de presença de pragas, de doença, que nós tivemos isso muito forte, deixaram as plantas totalmente desfolhadas. Então, isso vai interferir também agora no pegamento dessas flores e do vingamento do chumbinho. Williams, antes de tudo isso acontecer, a gente tinha uma expectativa no mercado e também os produtores, muitos falavam numa super safra para 2022, né? Era esperado isso, que o Brasil produzisse algo pelo menos semelhante ao que foi a safra de 2020. Como é que você avalia isso hoje, diante de tudo o que aconteceu? Essa é uma realidade que está mais distante do produtor? Diante disso que o Marcelo apresentou, do que ele falou, é muito claro o cenário como ele se encontra hoje. Realmente, essa recuperação da safra, como ela era prevista, ela está, vamos dizer assim, cada vez mais distante. Principalmente se esse fenômeno vier de fato se confirmar, e como que vai ser na reta final, né? Quando a planta estiver chegando na parte da sua maturação, na etapa final. Se a gente de fato tiver uma redução no volume das chuvas, isso pode comprometer, inclusive, essa safra numa condição até pior do que aquilo que a gente esperava, mas ainda é um cenário um pouco distante, né? A gente tem que esperar essa confirmação de seca mesmo a partir de fevereiro, caso de fato venha a ocorrer. Mas a super safra realmente, como você falou, essa daí ela está descartada. Marcelo, e para você que está, né, acompanhando de perto a condição do produtor, trouxe aí para a gente tudo o que aconteceu com a planta. O que você acha quando a gente fala numa super safra para 2022? Não existe essa possibilidade, né, de super safra, porque não teve crescimento de ramo, né? O café produz no ramo do ano anterior. Se nós não tivermos um crescimento satisfatório dos ramos, de onde que vai sair essa produção? Então, né, e ainda tivemos assim muitos produtores podaram suas lavouras, não só por causa da geada em algumas regiões, mas por causa do estado de depauperamento que as lavouras se encontravam, totalmente desfolhadas. Então, muitos produtores podaram suas lavouras, que também não vão produzir nas próximas safras. Nós tivemos outros problemas também com a geada, principalmente no sul de Minas, São Paulo, né, no próprio Triângulo, que queimaram mudas também, né, de produtores, e nós não vamos ter como repor esse parque cafeeiro tão rápido, e essa seca interferiu enormemente em plantas mais novas, né, porque não tem um sistema radicular bem desenvolvido ainda, que teriam um potencial muito grande de produzir também nessa próxima safra. Então, com certeza, nós não teremos uma super safra na próxima safra. E Marcelo, voltou a chover, algumas cidades, inclusive no sul de Minas, já registram aí acumulados acima do que era esperado, mas a gente sabe que a condição do solo estava bastante complicada, reserva hídrica bastante comprometido. Isso trouxe, de fato, algum alívio, e a gente precisa ainda de mais chuva para fazer essa recomposição hídrica. Como é que você avalia essa questão das chuvas dos últimos dias? As lavouras, né, que estavam bem tratadas, né, elas têm uma recuperação muito rápida, né? Então, aqui nós estamos aqui nas matas de Minas, aqui tá chovendo bastante, mas a gente sabe que em outras regiões, né, a chuva não está tão boa igual aqui no próprio Cerrado. Então, assim, as lavouras vão ter um pouco de dificuldade de recuperação. Pode concluir, desculpa, Marcelo, pode seguir.
Pode falar, Virgínia. Hoje a expectativa de volume de chuva, ela é maior, inclusive, na nossa região aqui das Matas de Minas, e na região mais central do estado, do que propriamente no sul de Minas. A expectativa para o próximo mês é do volume de chuva menor na região do sul de Minas, quando comparado com o volume de chuva previsto aqui para a nossa região. O que eu queria saber de vocês é o seguinte: esse retorno da estação chuvosa ainda está irregular ou atinge todos os produtores? Quem Não. tiver apto a responder, fique à vontade. Tá, não, na verdade é o seguinte, o volume de chuva, ele está um pouco acima da média do que era esperado para esse mês. Nós estamos tendo uma distribuição muito boa sobre o estado. O estado, inclusive a parte norte do estado está chovendo, apesar que o café nosso mesmo está todo aqui na região das Matas de Minas, a maior parte no sul de Minas. Mas o sul de Minas, apesar do volume de chuva em alguns momentos estar acima do que se esperava, aqui na nossa região é que nós temos um maior volume de chuva. Então, de uma forma ou de outra, a chuva está muito próximo do que deveria ser, mas ela não está igual em todas as regiões. A gente ainda está tendo, vamos dizer assim, numa faixa que a gente chama de zona de convergência do Atlântico Norte, que é uma faixa de nuvens, uma banda de nuvens que se forma do sul da Amazônia e vem chegando até aqui na região das Matas de Minas. A gente ainda não teve ela formada, ela caracterizada, que é chamada de zacas. A gente ainda não teve, tanto que vocês o produtor ainda não está ouvindo falar isso no jornal, né, na mídia televisiva. Então, enquanto não se formar esse fenômeno, enquanto não se caracterizar, a gente ainda não tem uma distribuição muito uniforme no estado. E isso, de alguma forma, em algumas regiões, a chuva ainda está um pouquinho abaixo do que se deseja em algumas regiões. Marcelo, a gente recebe alguns relatos de produtores falando que a questão da adubação, eles começam a fazer agora as aplicações, mas estava atrasada porque eu estava esperando essa chuva. Esse volume de chuva dos últimos dias foi suficiente? O produtor está conseguindo seguir com os tratos culturais? Tá, os produtores já começaram a fazer as adubações, já começaram a fazer também as pulverizações, e é importante, né, que você faça pelo menos 2 adubações, 2 pulverizações antes do final do ano, porque o café precisa de muito nutriente, né, nesse período, né, que ele vai começar a expansão dos frutos, dos novos chumbinhos. Então, com esse volume de chuva, com certeza eles já estão conseguindo fazer, os que estão conseguindo comprar fertilizantes, né? Devido à falta desse produto no mercado, né? Era isso que eu ia te perguntar, Marcelo. Vocês têm recebido relatos de produtor encontrando dificuldade em ter produto para seguir aí com o trabalho na lavoura? Sim, quem fez uma boa programação, comprou com antecedência os fertilizantes, e não só fertilizantes, né, defensivos, nós estamos tendo bastante dificuldade de encontrá-los no mercado. Além deles terem dobrado de preço, alguns triplicado o preço, está tendo bastante dificuldade de oferta desses produtos no mercado. Então, assim, muitas pessoas que deixaram para comprar agora vão esperar aí 1 mês para chegar o produto e vão atrasar as pulverizações, as adubações por falta de produto. E isso lá na frente traz mais problema ainda para a safra 22, Marcelo? Com certeza, Virgínia, com certeza, porque assim, se você não nutre bem uma planta, né, uma deficiência de zinco causa entrenó curto, que não vai caber fruta ali na planta, né? Então, com certeza vai trazer redução de safra, né? A falta de nutrição nesse momento, de um controle de uma praga, de uma doença, com certeza vai trazer redução na produção. A gente tem que lembrar que o período seco ele é bem prejudicial para o café, porque além dele afetar aquela fase que o café está em produção, afetar os grãos que estão em formação, ele afeta também a parte vegetativa do café para a próxima safra. Então, é por isso que vamos dizer assim, as consequências de um período de seca para o café, elas são bastante desastrosas.
Marcela, a gente pode falar então que o retorno dessa chuva nesse momento não recupera o potencial produtivo, mas paralisa o processo de perda? É isso que a gente tem que falar? É isso que acontece? Paralisa o processo de perda, né? Porque o que já ocorrido, isso não se recupera mais. Então, se a gente tiver, né, chuvas à vontade agora, não tiver uma seca como o William falou, né, que tem a possibilidade de ocorrência de veranicos, né, a partir de janeiro, isso pode afetar, inclusive, a safra de 2023, né? Era Não só isso, agora, era isso que eu ia te perguntar. Agora essa chuva ela é muito bem-vinda, mas esse estado de atenção, né, que o Williams trouxe pra gente, que a gente precisa acompanhar mais de perto. No começo do ano que vem, esse veranico vai pegar uma fase importante do desenvolvimento da safra. A gente pode ter problemas em relação à produtividade e qualidade também, Marcelo? Como é que fica essa falta de chuva, claro, se o Laninha se confirmar para o início do ano que vem? pois é, nós já tivemos esse problema esse ano, né? Uhum. É, da falta da seca, né? Afetando o rendimento do café, né? O rendimento esse ano foi bem baixo devido à falta de água nesse período aí de fevereiro, já tivemos problema na florada, além disso tivemos problemas também nesse período de enchimento do grão, né? Janeiro, fevereiro, março, quando falta água nesse período, com certeza interfere. Nós tivemos, assim, muitos grãos defeituosos e mal granados, né? Gastando muito mais frutos para fazer uma saca de café esse ano. E a falta da água nesse período também vai interferir no crescimento do ramo para a próxima safra, para a safra de 2023, né? Então, se tiver realmente essa laninha, vamos ter esses dois tipos de problema, nessa e na próxima. Williams, então para a gente encerrar, falando em clima, daqui para frente então a gente precisa ficar de olho, a princípio nas mudanças que a gente pode ter na virada do ano, lá em janeiro, é isso, que a gente pode ter uma redução dos volumes, se o Laninha se confirmar, se confirmar também com a intensidade moderada, é nisso que a gente precisa ficar atento. Exatamente. Agora, a expectativa que a gente tem nesse momento agora é que, em ele se confirmando, com essa intensidade moderada, como está sendo previsto, em função da intensidade do resfriamento hoje, lá na região central do Pacífico, é que em fevereiro, principalmente em fevereiro, a gente tenha uma redução no volume de chuvas assim muito grande aqui na região, no estado como um todo. Então, a gente precisa acompanhar essa evolução e principalmente a intensidade. Se ele vier a ocorrer do jeito que está previsto hoje, provavelmente isso vai acontecer. Há uma chance muito grande disso acontecer. Mas o clima, ele é muito dinâmico, né? A atmosfera é muito caótica. Apesar de a gente ter, vamos dizer assim, já modelos que simulem muito bem ele, a gente ter toda uma parte instrumental para acompanhar, monitorar, sempre há uma possibilidade de algumas mudanças, mas dentro do todo esperado, as mudanças elas são muito poucas. Então, a gente já tem realmente uma previsão de um cenário com grande margem de acerto para aquilo que possa vir a acontecer no próximo ano. E Williams, é claro que a gente falou hoje aqui focado em Minas Gerais, mas eu não posso deixar de te perguntar, essa condição é válida também para o produtor de São Paulo, região da Alta Mogiana, né? São Paulo também e Paraná também. Hoje, por exemplo, as chuvas elas estão um pouco maiores em São Paulo, mas assim como eu falei que o volume de chuvas acima da média agora em outubro, ele tende a diminuir drasticamente lá para o norte do Paraná e na região da Mogiana ainda fica um pouco em novembro, mas em dezembro ele fica tudo dentro da média normal. Em todas as regiões produtoras, em dezembro em janeiro, perdão, nós já vamos ter a chuva dentro da normalidade, ou seja, volume de chuva acima da média, ou seja, chuva, vamos dizer assim, para repor aquilo que foi perdido, a gente não vai ter mais. A gente vai ter aquela chuva normalmente esperada para o mês de janeiro.
Perfeito. E Marcelo, diante desse cenário, né, a gente sabe que essa questão da chuva, ainda mais no longo prazo, a gente precisa esperar para ver se tudo isso se confirma, né, para ver como é que deve se comportar o clima, as condições do tempo até lá. Mas nesse momento, o que o produtor precisa estar atento? O que ele não pode deixar de fazer e o que a gente precisa ficar de olho para acompanhar essa produção, tentando entender melhor como é que a gente chega para 2022? O que o produtor pode fazer nesse momento são os tratos culturais da lavoura, né? Não deixar de adubar, né? De fazer as pulverizações, as capinas, as plantas, elas precisam que tudo seja feito no tempo correto delas, né? Então, se você deixa mato na sua lavoura, aquilo já causou dano, né? Se você atrasa as pulverizações, o dano já foi causado. Se você atrasa as adubações, isso tudo vai causando danos que vai criando um somatório, né? O controle de pragas, doenças, se você atrasa, né? Se você está com dificuldade de encontrar produto no mercado, se você vai atrasando isso tudo, isso vai virando um somatório que no final vai interferir na produção, né? Então a gente chega aí, safra de 2022 começa com bastante desafio para a gente acompanhar, né? Exatamente, e a gente tem que se preocupar com esse cenário agora também para outra safra, para o próximo ano. Então tem que estar atento, porque a gente já vem de uma condição ruim, passa por uma condição ruim, e essas duas condições de sequência, devido a essa condição climática, isso pode interferir inclusive na outra safra, na próxima safra também. E esses preços altos dos insumos também, né, Virgínia? O produtor tem uma tendência de adubo está muito caro, os herbicidas muito caro, fungicidas, inseticidas, então eles muitas vezes deixam de usar, né? E isso aí pode causar um dano maior ainda. Isso já acontece nesse momento, Marcelo? É uma outra coisa que a gente precisa ficar em estado de alerta e tentar observar bem de perto para ver como é que o produtor vai tomar as decisões daqui para frente? Isso já está acontecendo devido à falta de produtos no mercado, né? Os preços, né, estão elevados demais e com certeza os produtores ficam reduzindo o que vão comprar, né? Então a gente vê relatos de pessoas que estão adubando menos, estão economizando, né, na aplicação de agrotóxicos, né, dos defensivos agrícolas, economizando, e isso pode vir a trazer um dano para frente, né? Planejamento, né, Marcelo? Precisa manter pés no chão, condição climática, como a gente já mencionou aqui, infelizmente a gente tem que... Não dá para fazer nada contra ela, né? A gente precisa esperar para ver como é que elas se confirmam, mas dá para se planejar para tentar diminuir o que for de impacto, né, Marcelo? É isso? É isso, o produtor não pode, é a hora, né? Nós temos que fazer nossas lavouras produzirem, nós temos que aproveitar os preços que estão aí, né? Tem tanto tempo que os cafeicultores vêm trabalhando com baixos preços de café, então nós temos que aproveitar agora esse ano, né, que tem bons preços, que a tendência é de manter esses preços, né, porque não existe café no mercado, não vamos ter uma boa safra na próxima e talvez nem em 2023, então nós temos que aproveitar esse momento para tratar das nossas lavouras, cuidar bem delas, para que a gente tenha produto para vender, né? Tenha café para vender, para aproveitar os preços que estão aí. É isso aí. Williams e Marcelo, muito obrigada pela disponibilidade de vocês. Sei que a gente tem bastante coisa para continuar acompanhando. Eu aguardo vocês aqui mais vezes, já deixo o convite aberto para a gente trazer aí o máximo de informação possível e de orientação para o produtor, que a safra está só começando. Obrigada, viu? Obrigado a vocês. Obrigado, Virgínia. Boa tarde.
portanto, essa foi a nossa parada hoje em Minas Gerais para conversar com o Williams Ferreira, climatologista, e com o Marcelo Ribeiro, ambos falaram em nome da Epamig, que trouxe para a gente aí esse cenário que começa a safra 22 de café, né? A gente sabe que o produtor sente os impactos aí da seca prolongada, geada, voltou a chover, mas essa chuva, de acordo com o Marcelo, ela apenas paralisa o processo de perda para 2022, mas não recupera o potencial da planta. Então a gente precisa continuar acompanhando para saber como é que deve se comportar daqui para frente. De acordo com o Williams, as chuvas, pelo menos até dezembro, tem tendência aí de bons volumes, deve trazer ainda mais alívio para o produtor, mas ele ressaltou que a chuva não deve ficar acima da média, deve chover o que é esperado. Isso significa que aquilo que foi perdido nos 2 últimos anos, aquela reserva hídrica que se perdeu, não deve se recuperar nesse momento, porque a chuva deve ficar apenas dentro do que é esperado. Mas o estado de alerta fica para o começo do ano que vem. O Williams trouxe para a gente aí que há uma tendência forte de um novo Laninha impactar de novo aí a produção cafeeira, sobretudo a partir de janeiro, quando os volumes de chuva devem começar a diminuir, trazendo aí muitos veranicos e altas temperaturas. Tudo isso acende um alerta. O Marcelo complementou que vai pegar, se isso se confirmar, vai pegar justamente a fase de enchimentos de grãos. Foi exatamente o que aconteceu nesse ano e isso pode comprometer o rendimento da safra. Então a safra ela já começa com potencial produtivo mais baixo por conta da condição climática e a gente tem esse alerta para o ano que vem. Caso o Laninha se confirme, o produtor pode aí ter uma safra com rendimento ainda mais afetado. É claro que a gente precisa continuar acompanhando de perto para ver se essa condição climática ela vai se confirmar de fato, mas o Williams deixou aqui para a gente esse alerta, que isso pode acontecer e o Marcelo acrescentou ainda que, se confirmando o Laninha, o impacto vai ser visto até 2023. Então a gente tem bastante coisa para acompanhar daqui para frente. Safra 2022 de café começa com bastante desafio, o produtor precisa fazer planejamento. O Marcelo trouxe para a gente que é importante nesse momento o produtor seguir com a adubação, fazer os tratos culturais para tentar minimizar de alguma forma esses impactos climáticos que podem vir a acontecer no início de 2022. Bom, vou ficando por aqui, mas não sai daí que nossa programação continue, já já nós estamos de volta. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.